Olá, papai, mamãe. Esse vídeo é para você, então presta muita atenção. Nós, como pais, temos o que? A responsabilidade de cuidar muito bem dos nossos filhos, não é? Mas esse vídeo aqui não vai falar nada sobre o cuidado exterior do filho, tá? Como alimentação, como boa educação, não é sobre isso. Eu quero falar sobre o coração do teu filho. Como nós pais estamos cuidando do coração dos nossos filhos. Um grande erro que tem acontecido com muita frequência na vida de muitas casas, de muitos pais, né? É imprimir no coração dos filhos as experiências negativas que nós pais tivemos lá no passado, né? Na nossa infância. Às vezes, nós aqui, eu, você, tivemos o quê? Uma infância difícil, né, onde a gente viu muitas vezes brigas entre os pais, separação, às vezes pode ter acontecido o abandono da parte ou do pai ou da mãe, ou cresceu em outro lar sem a proteção dos pais, enfim, às vezes a gente teve o quê? Experiências negativas na nossa infância e a gente acaba o quê? Às vezes sem perceber, tá? Repassando o que para os nossos filhos. Isso é um perigo, tá? O Senhor nos fez com impressão digital exclusiva, não tem nenhuma impressão digital igual a minha. As experiências nossas não podem ser usadas para que os filhos também tenham essas mesmas experiências, né? Às vezes na intenção da gente querer proteger para que eles não sofram como a gente sofreu, a gente acaba já pulando na frente ou já despeja no filho algo daquelas experiências negativas que eles não têm nem estrutura para suportar isso. Então, cuidado, não transfira para os teus filhos os momentos difíceis que você teve ou às vezes está passando ainda, querendo que ele te entenda. Não, isso é um grande erro. Um outro erro que os pais geralmente cometem, né? É se aconselhar com os filhos. Os filhos não são nossos conselheiros, né? Isso acontece muitas vezes quando o pai ou a mãe tem alguma deficiência emocional. Aí ele começa a despejar no filho a sua alma. O filho não tem essa estrutura. Sabe por quê? Quando você, pai ou mãe, estiver despejando a sua alma pro filho, não se esqueça que eu vou dizer. O seu filho não te vê como um ser humano normal. O filho te vê como um super-herói. O filho te vê como alguém que é a segurança dele, é o provedor dele. Então, quando o filho vê o pai e a mãe abalados, despejando a sua alma, seja por causa de depressão, ansiedade, um trauma, o filho vai entrar em colapso, porque ele vai pensar o seguinte: a minha estrutura está desse jeito, e agora o que vai ser de mim? Tá? Cuidado. Não fica pedindo opinião para o teu filho. Que quando você se coloca, pai, mãe, na mesma posição que ele, você vai perder o respeito. Você vai confundir ele dessa identidade. Pai, mãe, autoridade, né? E filho é o quê? Obediência, respeito. Né? Então, aí começa a ter esses atritos entre eles, né? Entre o pai, mãe, filhos, e aí começa a virar uma briga dentro de casa. Então, eu quero te dizer algo, pai, mãe. Não sei como foi a sua infância, o que você passou desde o ventre da tua mãe. Né? Eu sei que você é um ser humano, assim como eu, mas os filhos não nos veem como um ser humano, tá? Lembra, eles vão sempre nos ver como super-heróis, como protetor, como segurança. E quando isso é quebrado, né, nós pais, a gente não teve lá atrás dos nossos pais, cresce aqui uma deficiência dentro de nós. E o único que é capaz de nos ajudar é o Senhor, é a palavra. Então corra para o lugar certo. Então se você tem algum trauma na tua vida que foi gerado na infância, por qualquer motivo, busque no Senhor esta cura, tá? Mas nós precisamos passar para os filhos ter o quê? Equilíbrio, tá? Não é porque eu sofri no meu passado e hoje eu tenho um filho que me dá o direito de viver triste, com aquela dor. Não faça isso. Nós pais temos que ser o quê? Saudáveis para os nossos filhos, senão a gente vai gerar nele
deficiências emocionais, doenças emocionais gravíssimas. Então, se você teve experiências ruins lá atrás, não repita essas experiências com os teus filhos. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor e que nós temos o quê? O dever de ensinar aos nossos filhos o caminho que é correto, que é o Senhor. Por quê? Às vezes a gente fala assim, mas eu não cresci num lar que minha mãe, meu pai me ensinou a ler a Bíblia, a orar. Eu também não, tá? Eu aprendi isso depois dos 19 anos, tá? Mas, independente da idade, mas que você aprenda, sabe por quê? Porque quando o teu filho estiver passando pelo deserto, pelo vale, aquele vale difícil, se ele conhecer o Senhor, tiver a palavra aqui, sendo prescrita no coração dele, o Senhor se tornará a âncora dele, tá? Por isso que muitos pais hoje não conseguem tocar nos teus filhos. Nós precisamos mudar isso, independente do que nós passamos lá atrás, papai e mamãe, na nossa infância, no ventre, na barriga das nossas mães, o que se foi abandonado, se foi rejeitado, nós não temos o direito de reproduzir, continuar reproduzindo isso e reproduzir no coração dos nossos filhos. Comece a inserir no coração do teu filho que ele é a imagem e semelhança de um Deus vivo, que Deus, quando escreveu a respeito dele, escreveu para dar certo, assim como eu e você, mas nós precisamos fazer algo, tá? E não continuar desse mesmo jeito, aceitar que, porque eu não estou bem, aconteceu isso no passado, a gente vai usar isso até quando? Como desculpa. Porque se não tivesse saída, tudo bem, mas tem saída. A nossa saída, papai e mamãe, para ser curado, as nossas emoções, é o Senhor, tá? Deixa Ele te curar, para que você consiga repassar para o teu filho a imagem de um pai, de uma mãe saudável e lembrar ele que o caminho que ele deve andar é o caminho do Senhor, para que na tua casa exista paz, independente se não deu certo lá atrás, mas não tire isso do teu filho, mas que você, quando for passar algo para o teu filho, você ensine experiências que você teve, mas com o Senhor, enaltece a grandeza de Deus na vida do teu filho, tá? Essa é a mensagem que eu quero trazer hoje. Então, a partir de hoje, a única coisa que nós vamos reproduzir para os nossos filhos é quem Jesus é, para que eles entendam que esse é o caminho, e se eles ficarem firmes nesse caminho, eles não vão desmoronar. Deus abençoe muito a tua família, te abençoe papai e mamãe, te abençoe os teus filhos, para que juntos vocês consigam vencer a cada gigante que aparecer, mas firmados no Senhor.